o plantio, as casas onde você ainda tinha a presença de hortas para o consumo familiar. E pensando até mesmo, foi uma discussão, eu vou falar um pouquinho aqui sobre a lei da agricultura urbana que foi aprovada em Curitiba, a presença dos animais. Foi um ponto polêmico da lei, a gente já pode falar um pouco sobre ele, mas que as pessoas tinham essa prática. Eu moro no Pilarzinho, eu acordo com o galo cantando ali. Ah, mas é ilegal na cidade. É ilegal, mas ele está ali. Tá? Tem gente com galinha ali, então a gente pode simplesmente fechar os olhos para isso ou fazer como se faz na França, como se faz na Bélgica, onde você tem uma política pública para redução dos resíduos orgânicos e também para a produção de alimento utilizando galinhas. Eu fui duramente criticado pela Rádio Jovem Pan e seus comentadores, porque a gente fez essa proposta à prefeitura com uma sugestão. E foi ridicularizado. Olha, o vereador está falando para usar galinha, que ridículo. Bom, a França usa. O presidente Macron levou 10 galinhas para o palácio do governo, tá? Para mostrar que é possível. Você tem uma política efetiva de redução de resíduos. Com 2, 3 galinhas numa unidade domiciliar, você pode tratar os resíduos orgânicos ali e ainda gerar uma fonte de proteína pelos ovos. Bom, além das hortas institucionais que estão sob a alçada da Secretaria Municipal do Abastecimento, a SMAB, que faz um excelente trabalho. Tá? A SMAB tem uma proposta de estimular cada vez mais as hortas. A gente colocou também algumas hortas, digamos, libertárias, tá? Algumas hortas comunitárias não institucionais. Então, você tem aqui a Horta do Jacu, por exemplo. Não está aqui, né? Tá? Deixa eu passar. Aqui mostrando, né? Esse é um exemplo das hortas institucionais, que a prefeitura dá o apoio, dá o suporte. E outras hortas. Então, o coletivo Mão na Terra, que na ciclovia ali do Rio Belém, próximo do Bosque do Papa, tem ocupado alguns espaços. Aqui é o Jacu, a Horta do Jacu é no Bom Retiro, também é uma área pública da Prefeitura de Curitiba, que cidadãos estão ocupando e fazendo atividades, levando as crianças para plantarem, e já está um espaço bem, bem bonito. E aqui em cima, a calçada comestível do Cristo Rei. Esse exemplo da calçada, junto com outro cidadão, o Vanderlei, acho que era Vanderlei, o nome dele no Cristo Rei, o Vanderlei ele plantou algumas bananeiras no lugar da área de arborização da calçada. A prefeitura notificou ele para ele retirar a bananeira, porque não podia plantar a bananeira. A calçada aqui do Cristo Rei também foi objeto de notificação da Secretaria de Urbanismo, porque, galera, vocês estão fazendo errado, só pode pôr grama. Então, esses foram 2 episódios que suscitaram a discussão sobre agricultura urbana na Câmara Municipal no ano de 2016 e 2017. Tá? Eu vou chegar ali. Aqui, mostrando algumas imagens desta tramitação na Câmara, da ideia, do conceito. Nós fizemos uma audiência pública aqui na Câmara Municipal. Saudar a doutora Priscila, procuradora aqui da Câmara, em que nós trouxemos um vereador de Florianópolis, que é o vereador Marquito. O Marquito é uma pessoa também a acompanhar, ele tem um trabalho muito forte na área da agroecologia. Recentemente, Florianópolis conseguiu aprovar e foi sancionada uma lei de compostagem no município, uma lei que já é referência para outras cidades brasileiras. O Marquito veio, trouxe a experiência deles lá de Floripa. O Cláudio Oliver, aqui, que é da Casa da Videira, que faz um trabalho já há muitos anos de agricultura urbana aqui em Curitiba. Atualmente, eles estão lá em Santa Felicidade, mostrando como um detalhe. O Cláudio e os companheiros lá da casa, todo o resíduo de caldo de cana, de bagaço de caldo de cana do Parque Tingui, eles pegam.
Eles levam para o terreno que eles têm em Santa Felicidade e compostam e enriquecem o solo, todo o resíduo. Tá? Então, a gente poderia imaginar também que as 2.500 toneladas de resíduos que nós geramos em Curitiba e região metropolitana, somente Curitiba, se não me engano, é 1.800, 1.900 toneladas por dia. A gente sabe que 40%, 50% deste valor, desta quantidade, são resíduos orgânicos. São resíduos que poderiam estar sendo tratados mediante compostagem. Compostagem com uma política pública municipal, como São Paulo já faz em muitos locais, mas também como o estímulo e a responsabilização daqueles que são geradores. Seja o gerador residencial, você, na sua casa, pode ter uma composteira. Ah, mas eu moro em um apartamento. Não tem problema, dá para ter uma composteira de apartamento. Tá? Não tem como fugir. Ou também responsabilizando os maiores geradores, os restaurantes. Você pega um shopping center como o Shopping Miller, por exemplo. Tá? Eu não costumo muito ir em shopping, mas eu fui outro dia e você vê, reparem quando vocês forem, a separação de lixo que tem nos shoppings. Ou melhor, que não tem. Tá? Você tem no Shopping Miller simplesmente metal e lixo. Tá? Então, você mistura todo o resíduo orgânico com plástico, com outras coisas que deveriam, pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, serem separados adequadamente. Nós fizemos reuniões aqui na escadaria da Câmara Municipal para discutir essa proposta do PL, do projeto de lei, que nasceu na audiência pública. Então, teve, contando a audiência, se não me engano, 3 ou 4 reuniões públicas para discutir os artigos da lei. Tá? Então, foi um processo muito rico de participação, de construção. Essa imagem mostra o dia da aprovação da lei pelo plenário. Foi uma votação que teve unanimidade dos votos dos 38 vereadores e foi aprovada ali, em 10 de setembro de 2018. Foi um processo, então, de quase um ano, 2017, até chegar à aprovação em plenário. Tá? Deixa eu só falar um pouquinho mais da agricultura aqui. O projeto que foi proposto, ele prevê a regulamentação das práticas de agricultura como hortas urbanas. Tá? Então, a possibilidade das pessoas ocuparem terrenos baldios, inclusive os espaços de calçada, sem causar detrimento ou prejuízo à acessibilidade, isso está explícito na lei. Fala-se de silvicultura, tá? Então, a preservação dos povoamentos florestais da cidade, também como práticas de criação de pomares, isso também está previsto. Calma aí, estou esquecendo a horta, a silvicultura e os jardins, e a jardinagem também. Estão prevendo isso. Havia um 4º artigo, que justamente foi um artigo que foi retirado, que falava da regulamentação da criação de animais de pequeno porte, sem fins comerciais e sem considerar o abate. Estava só querendo encaixar a galinha na lei, tá? Prevendo que a galinha não ficasse fora da legislação. Mas esse item ele foi muito discutido nas reuniões, porque o que a gente vê atualmente em Curitiba? A gente vê pessoas criando animais. Existe uma lei estadual que fala que a criação de animais em área de zoneamento urbano ela é proibida. Tá? Mas a gente está falando aqui da criação comercial de animais, porque a gente cria animais. Quem aqui tem gato e cachorro em casa? Levanta a mão, só para... vocês criam animais. O que vocês fazem com os resíduos orgânicos de vossos animais? Vai para o lixo. Deveria compostar. Tá? Porque imagina a população que a gente tem de cachorros e de gatos e os resíduos, os excrementos gerados por esses animais.
não é pouca coisa. Tá? Então, isso também deveria estar... A ideia era contemplar uma forma tal, e a lei falava que os resíduos da produção deveriam ser compostados no local. Tá? Inclusive, porque numa política de resíduos sólidos, a gente tem que prever e considerar que o melhor tratamento dos resíduos é aquele que é feito no local. Tá? Atualmente, a gente gasta 200, 250 milhões de reais para levar essas 2.500 toneladas diárias, que fazem parte, geradas em Curitiba e em outros 22 municípios da região metropolitana. São 23 municípios que fazem parte do consórcio de resíduos sólidos, o Conresol. Essas toneladas são levadas para onde? Para a Fazenda Rio Grande. A gente externaliza o nosso problema. Né? E antes era em Lameia Pequena. Fechou Lameia Pequena, fomos para o Caximba. Acabou o Caximba, está lá gerando metano, caindo em Fazenda Rio Grande, e agora está em Fazenda Rio Grande. Até quanto tempo? Não tem muito mais tempo. Tá? A prefeitura lançou um outro edital, e lembrando aqui o quanto que esse lixo viaja na cidade, para ir lá do Cachoeira, lá de Itaperuçu até a Fazenda Rio Grande. Não seria muito mais inteligente, não só em termos econômicos, mas também para o planeta, em termos de sustentabilidade, que a gente tratasse esses resíduos no local, que as pessoas, primeiro, não produzissem tantos resíduos, mas, segundo, que os resíduos fossem devidamente tratados. Não é o que acontece. O artigo em relação aos animais ele foi retirado porque gerou uma polêmica muito grande com as sociedades e os órgãos de proteção aos animais, que fizeram, na minha visão, um certo tipo de terrorismo ali, dizendo que ia ter gente matando coelho na esquina, com porrete, ia gerar um holocausto de matança de animais, quando, na verdade, eu falo assim, eu sou vegetariano há 23 anos por motivos de compaixão com os animais. E eu falava isso para as pessoas, não, mas calma aí, a ideia não é promoção dessa carnificina, a ideia é regulamentar, como diz na lei, sem fins comerciais, com a proibição do abate. O cara ia ficar com a galinha até a galinha morrer, naturalmente. Mas não tem quem fiscalize isso. Bom, se a gente partir do princípio de que não tem como fiscalizar, então a gente não precisa de lei nenhuma. Tá? As leis, a gente tem que brigar para que as leis sejam fiscalizadas, sejam adequadamente cumpridas. Mas, enfim, a gente decidiu retirar esse artigo porque ele acabaria inviabilizando, pela discussão que se criou, o conjunto da lei. Tá? Atualmente, a Prefeitura está com uma proposta da criação de um centro de referência em agricultura urbana, que seria, num primeiro momento, instalado próximo ali à fábrica da Fiat Lux e atrás da rodoviária, ali, naquela área de domínio da Rumo, mas, por alguns problemas, parece que, inclusive, problemas de contaminação do solo ali, isso não é possível. Então, a proposta é de ser instalado junto ao mercado municipal ali do Cajuru. Então, a gente está na expectativa também que esse importante centro seja implantado. E a lei ainda não foi regulamentada. Tá? Isso também está sob a responsabilidade da SMAB, da Secretaria de Abastecimento, para que ela seja regulamentada mediante decreto, daí dizendo exatamente como que se aplica, como é que pode fazer, etc. Bom, o nosso mandato também promoveu uma discussão muito importante, mandato de vereador, que foi a proposta da Segunda Sem Carne. Alguém foi no show dos Beatles, do Paul McCartney aqui? Tá. Viu que o Paul ele defende, ele é um ardoroso defensor dessa proposta de, primeiro, trazer uma conscientização. Isso já é lei em São Paulo. Tá? As escolas públicas de São Paulo elas já seguem essa proposta de, pelo menos, um dia da semana, do Estado de São Paulo, um dia da semana, na segunda-feira, você tem uma merenda sem carne. Tá? A gente apresentou isso aqui, foi